Olá, estudante. Nessa aula da disciplina de Cálculo Diferencial Integral 1, a gente vai ver um pouco sobre máximos e mínimos e depois um teorema importante que é o Teorema de Rolle. Então vamos começar falando um pouco de máximos e mínimos. Se f de x é uma função, dizemos que f de x0 é o valor máximo absoluto ou global. Então, esses dois termos, máximo absoluto e máximo global, podem ser usados se f de x0 for maior ou igual do que f de x1 para todo x1 no domínio de f de x. Então, f de x0 é o valor máximo atingido pela função em todo o seu domínio. Quer dizer que nenhum ponto do domínio vai ter um valor maior do que f de x0. Neste caso, o ponto x igual a x0 é um ponto de máximo absoluto da função f de x. Analogamente, a gente pode definir o valor mínimo absoluto ou global de f de x se f de x0 for menor ou igual do que f de x1 para todo x1 no domínio de f de x. Aqui também o x igual a x0 é um ponto de mínimo absoluto de f de x. Então, nota que o valor mínimo absoluto de uma função é único. O valor máximo absoluto de uma função também é único, mas o ponto de mínimo absoluto ou ponto de máximo absoluto não é único. Então, podem existir vários pontos no domínio de uma função em que o valor máximo absoluto ou mínimo absoluto são atingidos. Tá? Pode ser também que a função simplesmente não tenha um valor máximo absoluto ou mínimo absoluto. A gente vai ver exemplo disso um pouco mais para frente. Então, o valor máximo absoluto também é único. Tá? Então, e os pontos de máximo e mínimo absolutos não necessariamente são únicos. Então, vamos pegar aqui o exemplo da função f de x igual a seno de x. A gente já conhece o gráfico dessa função, que é uma função periódica. O gráfico dela é
uma curva assim. Então, a gente sabe que o máximo da função seno, o máximo absoluto, o valor máximo absoluto é 1. E o valor mínimo absoluto é menos 1. Então, valor máximo absoluto 1. Valor mínimo absoluto menos 1. Já os pontos onde ela atinge o valor máximo, então formam uma quantidade infinita de pontos, que são os pontos da forma x igual a π sobre 2 mais 2k π com k inteiro. Da mesma forma, nós temos uma quantidade infinita de pontos de mínimo absoluto. Então, são os pontos da forma x igual a 3π sobre 2 mais 2k π com k inteiro. Ok? Então, esse é um exemplo de função onde você tem como deve ser, né? Um único valor máximo absoluto, um único valor mínimo absoluto, mas você tem uma infinidade de pontos de máximo absoluto, pontos de mínimo absoluto. Agora, a gente tem esse teorema sobre o valor máximo e o valor mínimo de uma função em um intervalo fechado e limitado. Então, é o teorema de Weierstrass, que diz que se f de x é uma função contínua em um intervalo fechado e limitado AB, então existem pontos C1 e C2 nesse intervalo AB, tais que f de C1 é o valor máximo de f de x em AB e f de C2 é o valor mínimo de f de x em AB. Então, esse teorema garante que uma função contínua em um intervalo fechado e limitado tem um valor máximo nesse intervalo e tem um valor mínimo também nesse intervalo. A demonstração desse teorema ela é um pouco complicada e foge ao escopo do curso de cálculo 1, mas a gente vai explorar aqui alguns exemplos para entender o que esse teorema está dizendo. Então, vamos olhar aqui. A função f de x precisa ser contínua e o intervalo que a gente está considerando tem que ser fechado e limitado. Olha só, se a gente pega, por exemplo, um intervalo que não é limitado, né? Por exemplo, todo o conjunto dos números reais, certo? Mesmo que a função seja contínua, como essa função aqui, f de x igual a x, o teorema, a conclusão do teorema pode não acontecer. Então, essa função, nesse conjunto R, ela não tem máximo nem mínimo. Isso é fácil de ver quando a gente olha o gráfico aqui da função. Então, olha só. O gráfico dessa função é a bissetriz dos quadrantes ímpares, f de x igual a x, né?
Então a gente vê que essa função, quanto mais você caminha para a direita, ela atinge valores cada vez maiores e fica arbitrariamente grande. Então ela assume valores arbitrariamente grandes, fica maior do que 1 milhão, do que 1 bilhão, do que qualquer número, por maior que seja esse número. E também à esquerda, né, da origem, quando você caminha para os números negativos, né, na direção dos números negativos, então essa função assume valores negativos arbitrariamente grandes em módulo também. Então ela não tem um máximo, porque ela fica maior do que qualquer número positivo, e ela não tem mínimo, porque ela fica menor do que qualquer número negativo. Agora, se a gente pega essa mesma função, mas agora a gente considera ela restrita ao intervalo fechado e limitado 0, 1, então aí a gente fica nas condições do teorema, a gente tem uma função contínua e um intervalo fechado e limitado, e olha só o que acontece. Então, o gráfico dela nesse intervalo vai ser esse segmento aqui. E, claro que tem um valor máximo. Máximo absoluto, né? E um valor mínimo absoluto menos 1. O valor mínimo 0. Então, a gente está nas condições do teorema e verifica que, de fato, a afirmação do teorema se verifica nessas condições, né? Outro exemplo agora, de novo, que não atende às condições do teorema. Então, a função é contínua, mas o intervalo é limitado, mas não é um intervalo fechado. E nesse caso também, a gente vê que a função não tem um máximo. Ela tem um mínimo, mas não tem um máximo. Então, você tem aqui 0, 1. Ela vem assim, né? Então, nota aqui o limite de f de x. Quando x tende a 0 pela direita, é infinito. Então, isso quer dizer que essa função, quando você se aproxima de 0, atinge valores arbitrariamente grandes. Portanto, ela não tem um máximo. Tá? Então, não possui valor máximo. E o valor mínimo dela, ela tem, é 1. Então, para completar o nosso estudo sobre máximos e mínimos, a gente vai agora falar de um outro tipo de máximos e mínimos, são máximos e mínimos locais. Então,
f de x0 é um máximo local de f de x se existe um número delta positivo, de modo que f de x0 é o maior valor da função f de x dentro desse intervalinho aqui, x0 menos delta e x0 mais delta. Então, dentro desse intervalo, f de x0 é o maior valor da função. Tá bom? Isso não quer dizer que fora desse intervalo a função não possa atingir valores maiores do que f de x0, tá bom? Então, por isso que a gente diz que ele é um máximo local. Analogamente, a gente pode dizer que f de x0 é um mínimo local se existir um delta positivo, de modo que f de x0 é menor ou igual que f de x1 para todo x1 nesse intervalo, x0 menos delta e x0 mais delta. Então, aqui, o f de x0 é o menor valor da função dentro desse intervalinho. Não quer dizer que fora desse intervalo a função não possa atingir valores menores do que f de x0. Vamos olhar aqui esse gráfico para ilustrar um pouco o que significa mínimo local. Então, aqui, por exemplo, vamos chamar esse ponto de x1 e aqui f de x1 é um máximo local. Então, se você olhar aqui próximo do x1, no intervalinho próximo do x1, ele, dentro desse intervalo, é o valor máximo que a função atinge, ok? Agora a gente pode notar aqui esse ponto que eu vou chamar de x2. x2 ele é um mínimo local. f de x2 é um mínimo local. Tá? Então a gente vê que aqui próximo ao x2 não existe nenhum ponto em que a função atinge um valor menor do que f de x2. Tá bom? É o ponto mais baixo aqui do gráfico quando a gente considera só esse intervalo. Aqui, né, é o x3, que na verdade aqui é até zero, né? Então a gente vê que ele é um máximo local, porque você pega um intervalo aqui e você vê que ele é o máximo da função nesse intervalo, mas se você notar bem, dentro de todo o domínio aqui do gráfico da função, a função não atinge nenhum valor maior do que f de x3. Tá bom? Então, f de x3 não só é um máximo local, como também é um máximo, é o máximo global ou absoluto da função. Então, é lógico que todo ponto, todo valor que é um valor máximo absoluto, ele é um valor máximo local, porque se ele é o maior em todo o domínio da função, se ele é o valor máximo da função em todo o seu domínio, então é claro que ele é o valor máximo da função em qualquer subintervalo desse domínio. Tá bom? Então, todo máximo absoluto é também um máximo local. E aqui, esse quarto ponto, x4, que eu estou marcando, ele é um ponto de f de x4 é um ponto de mínimo
local. Mas também nota que o f de x4 é o menor valor que a função atinge em todo esse domínio que a gente está representando aqui. Então, isso quer dizer que ele é um mínimo global também. Claro que todo mínimo global vai ser um mínimo local. O contrário não necessariamente é verdade, tá bom? Então, você pode ter mínimo local que não é mínimo global, como é o caso do x2, f de x2 aqui. Global, né, um mínimo global ou absoluto, tá? Então, global e absoluto significa a mesma coisa. Então, eu acho que por esse gráfico a gente pode entender bem a diferença entre o que é um máximo local e o que é um máximo absoluto, que é um mínimo local, que é um mínimo absoluto. Tá bom? Então, a gente viu que o o mínimo local, né, não necessariamente é único, tá bom? Então, não f de x não necessariamente possui um único mínimo ou máximo local. A gente pode agora partir para esse teorema que diz que se x igual a x0 é um ponto de máximo local ou mínimo local de f de x, sendo f de x diferenciável, tá bom? Então, f de x é uma função diferenciável. Então, f' de x0 tem que ser igual a zero. Se x0 é um ponto de mínimo local ou máximo local, f' de x0 tem que ser zero. Então, vamos começar supondo que x0 que x igual a x0 é um ponto de máximo local. A gente está interessado em analisar a derivada dessa função f de x no ponto x igual a x0. Então, por definição, f' de x0 é igual ao limite de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Então, a derivada, por definição, é esse limite. Agora a gente sabe que esse limite existe porque a função é diferenciável. E sabendo que esse limite existe, então a gente pode garantir que os limites laterais têm que existir. Então, o limite, quando h tende a zero pela direita, de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h
isso tem que ser igual ao limite quando h tende a zero pela esquerda, de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Agora, olha só. A gente tem que esse numerador desse quociente aqui, esse numerador ele tem que ser menor ou igual a zero. Certo? Então, esse numerador tem que ser menor ou igual a zero, porque quando h se aproxima de zero, como f de x0 é um máximo local, f de x0 mais h vai ser menor do que f de x0. Então, essa diferença que está no numerador vai ficar negativa. Como o h aqui está assumindo valores positivos, que ele tende a zero pela direita, então h é maior que zero. Então, eu tenho um número maior ou igual que zero, dividido por um número que é maior do que zero, e o resultado desse limite, então, tem que ser menor ou igual a zero. Então, a gente tem que o resultado desse limite aqui vai ser menor ou igual que zero. Por outro lado, olha só, quando o h tende a zero pela esquerda, o numerador aqui continua sendo menor ou igual que zero. Por quê? Porque f de x0 é um máximo local, tá bom? Então, f de x0 mais h tem que ser menor do que f de x0. Da mesma forma como no lado esquerdo, tá bom? Só que, nesse caso, o denominador, que é o h, vai ser negativo. Então, eu tenho um número menor ou igual do que zero, dividido por um número que é menor do que zero. Então, o resultado disso vai ser um número maior ou igual que zero, certo? Então, como tanto o limite pela direita como o limite pela esquerda são iguais a f' de x0, eu tenho que f' de x0 tem que ser menor ou igual que zero e também maior ou igual a zero. Só existe uma possibilidade para ele satisfazer essas duas desigualdades, que é que se f' de x0 for exatamente igual a zero, tá bom? Então, f' de x0 tem que ser igual a zero. Aqui a gente está considerando que x igual a x0 é um máximo local. Quando ele é um mínimo local, o argumento é completamente análogo, tá? Algumas desigualdades aqui vão trocar, mas a conclusão é a mesma. Então, eu deixo para vocês fazerem aí como exercício o caso em que x igual a x0 é um mínimo local. Para terminar, vamos falar um pouco sobre o teorema de Rolle. Então, seja f uma função contínua em um intervalo fechado, AB, e essa função f de x ela é diferenciável em um intervalo aberto, AB. Suponha ainda que f assume o mesmo valor nos extremos do intervalo. Então, f de A é igual a f de B. Então, existe um número C dentro desse intervalo aberto AB, tal que a derivada de f nesse C vai ser igual a zero. Então, só para a gente entender esse teorema, o que ele está dizendo, vamos pensar aqui um pouco graficamente. Então, a gente tem uma função
contínua no intervalo AB e, além disso, f de A é igual a f de B. Então, a gente tem aqui as duas coisas. E aí, o teorema está dizendo que, nesse caso, sendo a função diferenciável no interior do intervalo e contínua no intervalo fechado, a derivada em algum ponto C dentro desse intervalo vai ser zero. A derivada sendo zero quer dizer que a reta tangente aqui é horizontal, certo? Então, esse teorema está dizendo isso. Tá bom? Então, vamos separar em alguns casos. Primeiro caso, se f de x é constante. Nesse caso, o problema do teorema da demonstração fica trivializada, porque a derivada de uma função constante é sempre zero. Então, f' de x nesse caso é zero em todo o intervalo AB, né? F' de x é identicamente nula, portanto, basta tomar qualquer C no intervalo aberto AB. Qualquer C no intervalo aberto AB. Tá bom? Esse é o caso 1. No caso 2, se o máximo de f de x no intervalo AB foi igual ao mínimo de f de x no intervalo AB, então, de novo, a gente tem que obrigatoriamente f de x é constante. Bom, se ela é constante, então estamos no caso 1, novamente. Então, de novo, basta escolher qualquer C no intervalo aberto AB. Tá bom? Caso 3. Então, se o máximo de f de x no intervalo AB for diferente do mínimo de f de x no intervalo AB. Então, se o máximo dela for diferente do mínimo, isso quer dizer que não pode ocorrer de o máximo
de AB ser um dos extremos e o mínimo de AB ser outros extremos, a menos que a função seja constante, que é o caso que a gente já analisou. Bom, então, como f de A igual a f de B, então pelo menos um dos dois, máximo de f de x em AB, ou o mínimo, ocorre no interior do intervalo AB. Se f de A for o valor máximo da função f de x no intervalo AB, então, como f de A é igual a f de B, temos que f de B também vai ser o valor igual ao valor máximo absoluto da função f de x no intervalo AB. Como a gente está supondo que a função não é constante, porque se fosse constante a gente já tratou no caso 1 e no caso 2, então a gente tem que o valor mínimo absoluto dela vai ser diferente de f de A e f de B. E, portanto, ele vai ter que ocorrer no interior do intervalo AB. Da mesma forma, se f de A for o valor mínimo absoluto de f de x, então f de B vai ter que ser também o valor mínimo absoluto de f de x no intervalo AB. E como, novamente, a função não é constante, né? A gente está supondo aqui nesse caso que a função não é constante, então o máximo absoluto vai ter que ocorrer no interior do intervalo AB. Então é isso que a gente está dizendo aqui, tá bom? Um dos dois vai ter que ocorrer. Então vamos supor que existe, que é o máximo absoluto que ocorre no interior do intervalo. Então existe um C, pertence a AB, tal que f de C é igual ao máximo de f de x em AB. Então, pelo teorema anterior, como a gente tem um máximo absoluto no interior do intervalo, então a derivada da função nesse ponto C vai ter que ser igual a zero, tá? Pelo teorema que a gente viu. Tá? E, bom, o mesmo raciocínio valeria se C fosse um ponto interior do intervalo onde a função atinge o mínimo absoluto, tá bom? Da mesma forma, a gente poderia concluir que f' de C é igual a zero. Isso termina a demonstração do teorema de Rolle.
Na próxima videoaula, a gente faz algumas aplicações desse teorema e, principalmente, a gente vai usar o teorema de Rolle para mostrar um teorema bem importante aí, que é o teorema do valor médio. Então, até a próxima aula.